Tudo começou com nosso protagonista trabalhando até altas horas no escritório. Ao finalmente sair, sentiu um aperto no peito, uma melancolia discreta, pois sabia que não havia ninguém à sua espera, nem alguém que se importasse verdadeiramente com ele. Enquanto caminhava, absorto em seus próprios pensamentos, não percebeu o sinal vermelho à sua frente. Um carro em alta velocidade veio em sua direção, e ele não teve tempo de se esquivar. Quando abriu os olhos novamente, estava cercado por uma multidão gritando, mas tudo parecia distante, quase irreal. Fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, descobriu-se em um mundo completamente novo, dentro do corpo de um bebê recém-nascido, cercado por destroços. A carruagem em que viajavam seus pais havia sido atacada por um demônio, que os matou junto com todos os outros passageiros, deixando-o como o único sobrevivente. Algum tempo depois, um homem idoso, usando uma capa mágica, apareceu. Inicialmente, ele pensou apenas em enterrar os corpos, mas logo ouviu o choro de um bebê. Decidiu, então, acolher a criança, considerando um milagre o fato de ter sobrevivido ao ataque, e passou a tratá-lo como seu próprio neto. Nesse novo mundo, a história de nosso protagonista se desenrolaria sob o nome de Shin. Com o passar dos anos, Shin aprendeu inúmeros feitiços mágicos. Aos 8 anos, já caçava animais na floresta próxima à casa onde vivia. Ele mantinha as lembranças de sua vida anterior, embora não lembrasse exatamente como havia morrido. Ainda assim, sentia-se feliz com a vida que levava, encantado pelo mundo mágico em que estava e pelo talento que possuía. Um dia, retornando para casa depois de uma caçada bem-sucedida, contou animadamente ao seu avô Merlin sobre os resultados. O idoso ficou impressionado e orgulhoso das habilidades do neto, que dominava tanto a magia do vento quanto a do fogo. Naquele exato momento, Melida, que era como uma avó para Shin, e o Sr. Michael, seu treinador, chegaram. Melida, preocupada, repreendeu Shin, achando arriscado que ele se aventurasse sozinho pela floresta, dada sua pouca idade. 2 anos se passaram, e Merlin decidiu levar Shin a um campo de treinamento para ensiná-lo sobre a Casa dos Demônios. Durante o caminho, explicou que a magia estava presente em todos os seres vivos, mas que, sem controle, transformava-os em criaturas violentas, conhecidas como demônios, que destruíam tudo à sua passagem. Ao chegarem a um ponto elevado, o avô ensinou a Shin a usar sua magia para criar um radar capaz de detectar a presença de energia mágica próxima. Shin conseguiu criar uma aura ainda maior que a de Merlin, chegando a identificar até a presença de sua avó em casa. Merlin ficou profundamente impressionado com a primeira tentativa bem-sucedida do neto. No entanto, Shin sentiu algo estranho e maligno no radar, e ambos se dirigiram ao local indicado. Chegando lá, depararam-se com um urso pardo demoníaco, emanando uma aura vermelha intensa. Sem hesitar, Shin desembainhou sua espada, ignorando os alertas do avô, e correu em direção ao monstro, invocando vibrações ultrassônicas em sua lâmina. Ele desviou de um ataque do urso com a ajuda de um feitiço de propulsão em suas botas, girando ao redor da criatura enquanto ainda permanecia no ar, e com um único golpe decapitou o urso. Merlin ficou em choque, maravilhado com a execução perfeita do neto. Mais tarde, naquela noite, contou o ocorrido para outras pessoas, que ficaram admiradas com a velocidade e o domínio de Shin sobre a magia. Apesar de algum receio quanto ao potencial do jovem, consideravam-no praticamente como um filho. No dia seguinte, Merlin revelou a Shin que ele não era seu neto biológico, mas sim uma criança resgatada e adotada. Shin, que já suspeitava da verdade, não compartilhou nada sobre suas memórias da vida anterior. Perguntou sobre seus pais, mas Merlin explicou que era impossível identificá-los, já que o demônio havia impedido qualquer reconhecimento. Shin respondeu com serenidade, dizendo que não precisava de mais nada, pois já tinha o suficiente com aqueles que o criaram. As palavras tocaram profundamente Merlin, que não conseguiu conter as lágrimas. 3 anos depois, todos se reuniram para celebrar o 15º aniversário de Shin. Durante o jantar, seu tio perguntou quais seriam seus planos agora que ele estava mais velho, sugerindo profissões como caçador de sombras, membro da Ordem Real ou vendedor de arte mágica. Shin, criado com foco em batalhas e artes marciais, não compreendeu completamente, pois nunca lidara com dinheiro nem explorara além da floresta. Posteriormente, Shin usou um feitiço de teletransporte para levar todos os presentes a um local isolado, onde Merlin permitiu que ele testasse suas habilidades.
Xin concentrou-se e uma marca circular dourada com chamas azuis surgiu no chão. Com um feitiço de fogo, envolveu uma esfera de ar pressurizado e a incendiou, lançando uma rajada de chamas azuis que explodiu a quilômetros de distância, com força semelhante à de uma bomba. Todos os presentes ficaram estupefatos diante de tal demonstração, surpresos com o poder do jovem. De volta à casa, Diz comentou sobre o perigo de Xin sair sozinho pelo mundo sem conhecimento, pois poderia ser alvo de caçadores e causar danos inadvertidos. Sugeriu que ele se matriculasse em uma academia de magia. Merlin perguntou se isso significava trazê-lo para seu próprio país, mas o tio esclareceu que não tinha intenções militares. Revelou então que era rei de uma cidade em país vizinho e que os acompanhantes eram seus guardas. Ele explicou que, caso Xin ingressasse na academia, precisaria conquistar seu mérito por conta própria. Impressionado por estar diante de um rei, Xin questionou o motivo de sua presença na casa. O tio contou a história do primeiro demônio que surgiu no reino, destruindo cidades e exércitos. Diz, jovem da academia, enfrentou o monstro, mas perdeu todos os companheiros. Quando estava prestes a ser derrotado, Merlin e Melida intervieram com suas habilidades, eliminando a ameaça e salvando sua vida. Os dois magos tornaram-se heróis e mantiveram distância da cidade, embora fossem lembrados por todo o reino. Impactado, Xin decidiu se matricular na academia para se testar e aprender tudo o que pudesse, aproveitando também a oportunidade para fazer amigos. Ao chegarem à capital, espalhou-se rapidamente o boato sobre a chegada dos mestres e de seu neto. Na mansão concedida aos heróis, Lin permitiu que Xin explorasse a cidade sozinho, enquanto cuidava de tudo. Durante sua caminhada, comeu algumas frutas e, ao virar por um beco, ouviu os gritos de uma mulher iniciando mais uma aventura. Ao se aproximar do beco, Xin percebeu que 3 homens cercavam 2 garotas, claramente com a intenção de machucá-las. Ele não pensou 2 vezes e se colocou entre elas e os agressores. Os homens se apresentaram como caçadores de demônios, alegando ter o direito de usá-las. Xin, com firmeza, disse que tirar vantagem assim era ser um vilão, o que enfureceu os homens e os fez avançar. Porém, ele desviou do primeiro golpe em câmera lenta e, rapidamente, segurando o braço de um deles, o lançou ao chão. Repetiu o mesmo com o segundo. O terceiro homem sacou uma adaga, mas Xin a destruiu no instante do contato e, com um único golpe, o nocauteou. As 2 garotas, olhando para tudo o que acontecera, ficaram maravilhadas ao perceberem que haviam sido salvas, mesmo diante de tanto perigo. Xin, tentando manter a compostura, disse que aquilo não fora nada para ele. No entanto, ao encontrar o olhar de uma das garotas, sentiu uma emoção nova e intensa, um encantamento imediato. Após o resgate, decidiram ir tomar um café juntos. No local, as garotas se apresentaram, Maria e Silicen, ambas com o sonho de entrar na academia de magia. Xin aproveitou para revelar que também planejava estudar lá. Elas ficaram surpresas, pois, depois de testemunhar suas habilidades, esperavam que ele aspirasse a ser um cavaleiro. Xin, com um sorriso, incentivou-as a se dedicar ao máximo para alcançar a academia. Enquanto conversavam, as 2 começaram a falar sobre os heróis Merlin e Merlina, elogiando seus feitos e poderes, e mencionaram o boato de que o neto deles estudaria na academia. Xin permaneceu em silêncio, preferindo ir embora antes de ser descoberto. Maria, no entanto, começou a provocá-lo, insinuando que poderia ficar com ele ou até beijá-lo, mas logo se irritou com seus próprios comentários, revelando que ela também sentira algo especial ao conhecê-lo. No dia seguinte, Xin se dirigiu à academia para realizar o exame de admissão. Um garoto tentou impedi-lo, segurando seu ombro, mas Xin, com reflexos rápidos, o dominou em um movimento ágil. O garoto, chamado Kur, furioso, ameaçou-o com sua posição, mas outro jovem, Gust, filho do rei, apareceu e disse que tirar vantagem de status não era permitido. Todos ficaram surpresos ao ver o filho do rei ali, e Xin, brincando, disse que o considerava como um tio. Gust gostou do termo e sugeriu que passassem mais tempo juntos na academia, já conhecendo toda a história do protagonista. Chegado o momento do exame, após a prova escrita, os alunos foram levados para demonstrar seus feitiços. Xin, animado, observava as crianças de sua idade, mas ficou envergonhado ao ver que a maioria apenas recitava os feitiços, produzindo uma quantidade mínima de magia. Ele se sentiu desapontado e triste, vendo o orgulho deles apesar do poder limitado.
Quando chegou sua vez, a instrutora, já sabendo de sua reputação, pediu que usasse o poder em nível baixo para manter a segurança da academia. Shin apenas estendeu a mão, e uma chama azul irrompeu dela, atingindo o alvo com precisão. Todos ficaram boquiabertos, e a instrutora repreendeu-o por usar força demais. Mas ele explicou que ainda se segurava. No dia seguinte, ao receber seu uniforme, foi informado de que este possuía magia defensiva e que ele também havia obtido a maior nota na demonstração de feitiços, devendo fazer um discurso para os novos alunos. Shin relutou, mas seu primo explicou que era tradição da academia. O nobre Kurt, furioso por Shin ter entrado na turma A e não na S, inconformado com sua alta pontuação, jurou que faria algo contra ele. Ao chegar à academia com seus avós, Shin recebeu instruções para não falar nada sobre o aprimoramento mágico que havia feito em seu uniforme. Os alunos, reconhecendo os magos, correram para cumprimentá-los, enquanto Shin aproveitou para se afastar discretamente. Seu primo o alcançou, dizendo que não precisava se preocupar com o discurso, já que apenas os membros de alto escalão estariam presentes. Durante a cerimônia, o diretor o chamou, e todos reconheceram sua identidade, compartilhando o sobrenome dos grandes sábios. Maria e Shisen ficaram ainda mais surpresas ao descobrir que ele era neto dos heróis. Shin fez seu discurso de forma impecável. Na aula de Rank S, ele se reuniu com sua prima, 2 amigos e outros alunos. Ao final, Maria contou que Shisen estava sendo assediada por um garoto, Kur, que tentou arrastá-la. Shin interveio imediatamente, garantindo a proteção da garota. Shisen, aliviada, explicou que havia rejeitado Kur diversas vezes e que ele insistia dizendo que estavam noivos, configurando assédio. Kur ameaçou denunciar ao pai dela, mas August apareceu, repreendendo-o por usar o pai como ameaça, e Kur desistiu. Shilen ficou grata e corada, achando a atitude de Shin adorável, e decidiu convidar as garotas para sua casa. Maria aceitou sem objeção. Chegando lá, Shin pediu permissão à avó para enfeitiçar o uniforme de Shilen, prevenindo possíveis ataques. Merlina explicou que o uniforme era agora de valor incalculável, comparável a um tesouro nacional, e questionou se a garota se sentia digna de receber o encantamento. Shilen recusou, afirmando que não queria se aproveitar do status de Shin. Envergonhada, disse que cuidaria disso sozinha, mas Merlina a impediu, elogiando sua honestidade e garantindo que, por sua atitude, havia conquistado confiança e aprovação. Ela se desculpou por testar a garota e Shin a consolou, explicando que queria ajudá-la por iniciativa própria. Mais tarde, enquanto aplicava o feitiço no uniforme, todos ficaram maravilhados, impressionados com algo que nunca haviam visto antes. O rei presente advertiu Shin sobre o perigo de revelar o encantamento, pois, se descoberto por um exército inimigo, poderia desencadear uma guerra. Shin, surpreso com a gravidade, prometeu manter segredo e, em seguida, admirou os uniformes dos outros alunos. Embora Maria tenha recusado o encantamento, por não querer assumir tamanha responsabilidade, Shin ficou imensamente grato pela confiança e proteção da academia. Ele disse que não era nada demais, e prometeu que, a partir do dia seguinte, a acompanharia até lá. Então demonstrou seu poder de teletransporte, mostrando a elas sua antiga casa no campo e explicando que só se podia se teleportar para lugares onde já haviam estado. As garotas ficaram completamente atônitas, jamais imaginando que a magia de Shin alcançasse tal nível. No dia seguinte, após a aula normal, o professor guiou os alunos pelas instalações da academia, explicando que havia diversas salas de aula, espaços para reuniões e áreas dedicadas a diferentes grupos de estudo, onde cada um poderia escolher seu ramo mágico preferido. Uma das alunas perguntou a Shin se ele já tinha um grupo, mas ele negou. Augusto, então, comentou que, devido ao nível elevado de Shin, seria difícil encontrar um grupo compatível, sugerindo que ele mesmo criasse um clube próprio. O professor concordou e explicou que era necessário reunir pelo menos 5 membros e preencher um formulário. Muitos colegas se ofereceram imediatamente para participar, inclusive Shilan, o que fez Shin se interessar ainda mais pelo clube. Uma garota sugeriu que ele fosse o presidente e, mesmo sem confirmar, todos assumiram que seria ele, especialmente por sua competência e reputação. Enquanto isso, o rei se reuniu com conselheiros que relataram um aumento nos avistamentos de demônios, embora sutis e quase imperceptíveis. Suspeitando de algum plano secreto, ordenou que a Sociedade de Caçadores de Demônios investigasse imediatamente.
Na casa de Kurt, seu pai, furioso após receber um comunicado do rei detalhando os eventos na escola, confrontou o filho. Kurt, tomado pela raiva, declarou que eles eram especiais, o povo escolhido, e não deveriam ser tratados como plebeus. Seu pai questionou o que ele dizia, mas Kurt explodiu, afirmando que merecia respeito e admiração, mencionando Z, que lhe havia roubado prestígio e até a namorada. A aura de Kurt mudou, tornando-o demoníaco aos olhos do pai, que, enfurecido, aplicou um soco e mandou trancá-lo como castigo, ainda tentando entender o que acontecia com o filho. No dia seguinte, na academia, descobriu-se a punição de Kurt. Shin perguntou aos colegas se sabiam o que aconteceria com ele. Alguns comentaram que ele sempre fora normal, mas um guarda-costas de Augusto explicou que a mudança começou após uma visita ao laboratório de Sr. Strong, um mestre mágico exilado do Império que usava tapa-olhos indicando cegueira, mas que claramente utilizava magia para agir normalmente. O mestre também havia convidado as crianças para seu laboratório, mas elas, desconfiadas, recusaram. Em casa, a mãe de Kurt, preocupada, recebeu o Sr. Strom em busca de ajuda, permitindo que ele entrasse. O mestre selou as portas com um feitiço e repreendeu Kurt, explicando que suas habilidades únicas permitiam alcançar qualquer objetivo que desejasse. Kurt, desesperado, relatou que não havia conseguido conquistar a garota desejada. O mestre, então, usou magia vermelha para ensiná-lo uma lição. Os olhos de Kurt ficaram vermelhos e ele sofreu, enquanto o professor saía zombando da situação, aguardando que ele se contorcesse. Mais tarde, na academia, Augusto perguntou a Shin se continuaria escoltando Shilzur, já que Kurt havia sido punido. Shin respondeu que não havia motivo para interromper, já que ambas moravam no mesmo bairro. Augusto concordou, lembrando que garotas bonitas sempre atraem pessoas com más intenções. Shin explicou que conseguia sentir essas intenções com sua magia de busca, impressionando os colegas. Curiosos, perguntaram se ele já havia enfrentado um demônio. Shin contou que sim, aos 10 anos, e cortou a cabeça de um colega transformado, o que deixou todos surpresos com sua naturalidade diante do fato. Ao saírem da academia, Shin percebeu uma energia maligna se aproximando. Na floresta, reconheceu Kur, completamente diferente, com olhos vermelhos e chamas nas mãos. Ele imediatamente criou um escudo, mas o poder era intenso e queimou suas mãos. Usando o equipamento de proteção de seu uniforme, conseguiu absorver parte da magia e interromper o ataque. Apesar das queimaduras, sua autocura restaurou rapidamente suas mãos. Augusto reconheceu que se tratava de uma tentativa de assassinato. Kurt começou a gritar, emanando fogo roxo e movimentos arrepiantes, confirmando sua transformação demoníaca. Shin ordenou que Augusto levasse os outros embora, explicando que ficarem atrapalharia a batalha. Kur, completamente demonizado, avançou contra Shin. Ele desviou do ataque e lançou uma rajada de fogo azul, tentando contê-lo, mas causou mais dano do que esperava, derrubando o inimigo. Kurt se levantou furioso, xingando, surpreendendo Shin ao perceber que demônios podiam falar, mesmo que seu avô tivesse dito o contrário. Kur liberou uma torrente de fogo, que Shin bloqueou com seu escudo, enquanto um raio o atingia do ar. O grito de dor demonstrava que ele ainda não estava totalmente transformado, dando a Shin uma ideia. Se pudesse controlar a magia descontrolada de Kur, poderia ajudá-lo. Ao se aproximar, percebeu que Kur concentrava uma onda de poder destinada a destruir toda a academia. Shin afirmou que não permitiria e atacou, mas o poder não foi suficiente para penetrar a onda. Sem tempo para pensar, ele invocou sua espada azul e, usando um impulso mágico, desviou de múltiplos ataques, preparando-se para enfrentar o inimigo com toda sua habilidade. Quando se aproximou de seu inimigo, Shin suspirou, pedindo desculpas pelo que estava prestes a fazer, e, em um único golpe, cortou a cabeça de Kur. O choque foi imediato. Shin nunca havia matado alguém antes e sentiu um peso enorme no coração pelo ato que acabara de cometer. Ao mesmo tempo, seus colegas de classe que haviam observado toda a cena ficaram apreensivos e incrédulos com a rapidez e a precisão com que Shin derrotara o demônio. Enquanto refletia sobre o ocorrido, Shin se perguntou se poderia fazer algo mais, já que ainda havia perigo. Zizen poderia ser atacada e até Kur, mesmo transformado, poderia voltar a ameaçá-la. No alto de um prédio próximo, Sr. Strom observava, satisfeito, murmurando que o experimento havia corrido muito bem. Augusto, chegando perto de Shin, perguntou se ele estava bem,
Shin, pensativo, perguntou se era realmente tão fácil se tornar um demônio. Augusto explicou que o primeiro demonoide era um mago experiente que cometera erros ao testar feitiços, mas que Kur era apenas um aluno novo, sem preparo. Shin refletiu. O garoto provavelmente havia sido manipulado por outra pessoa, já que demônios, por natureza, não falavam, apenas uivavam. Kur, mesmo possuído, mostrava-se fraco comparado ao nível que um demônio deveria atingir, levantando a suspeita de que fora usado em algum experimento humano. Ao chegar em casa, Shin contou tudo ao tio. Cavaleiros próximos informaram que ele receberia uma recompensa por derrotar o demônio, mas os avós preocupados suspeitaram de motivações políticas. Diz explicou que a recompensa era um reconhecimento de coragem, assim como haviam feito com ele no passado. Os heróis entenderam, mas alertaram que se fosse por interesses políticos ou militares, poderiam abandonar o reino. O rei, reunido com seus chefes de segurança, admitiu que Shin havia descoberto que alguém havia usado Kur para transformá-lo em demônio. A gravidade da situação ficou clara, e Diz ordenou uma investigação minuciosa, sem deixar nada passar, buscando resultados rápidos e eficazes. Na academia, Shin começou a aceitar outros garotos em seu grupo e se interessou especialmente por um aluno, filho de um ferreiro. Perguntou se poderia forjar uma espada para ele. O garoto, surpreso, disse que não acreditava que poderia criar uma espada capaz de substituir a usada para derrotar um demônio. Shin explicou que a espada anterior era comum, apenas encantada para vibrar em velocidade hipersônica, mas se danificava rapidamente. O ferreiro aceitou o desafio, afirmando que poderia forjar uma espada melhor, mas que Shin precisaria ajudar nos detalhes finais. Mais tarde, no refeitório, outro garoto sugeriu criar um cabo reutilizável, facilitando a substituição da espada. Shin adorou a ideia, e combinaram de passar na oficina após as aulas. Enquanto isso, os investigadores do rei descobriram que Sr. Strong estivera na casa de Kur antes de sua possessão e se dirigiram à residência do professor, questionando sua magia sensorial e a condição de sua visão. Strong explicou que nascera em família nobre, mas fora exilado após uma disputa familiar, quando foi ferido por um parente que tentava matá-lo, prejudicando sua visão. Os investigadores perguntaram sobre seus grupos de estudo, sabendo de sua influência sobre alunos fervorosos. O professor expressou arrependimento pelo que aconteceu a Kur e concordou em colaborar com a investigação do corpo do garoto. Eles conduziram Strong por um caminho subterrâneo até um local remoto. Quando questionou sobre o corpo, o lugar se encheu de soldados, que revelaram ter descoberto sua mentira. Embora o nome do possuído não tivesse sido divulgado por ordem do rei, Strong sabia da situação de Kur e admitiu ser responsável por tudo. Ele zombou dos soldados, dizendo que seu objetivo era apenas conduzir experimentos, mas que já haviam sido concluídos na cidade. Com uma onda de poder mágico, ele provocou uma explosão parcial no local. Shin e seus companheiros estavam por ali quando sentiram a explosão. Dirigiram-se imediatamente ao local e encontraram o pesquisador caído, que alertou Shin sobre as experiências do mestre. Furioso, Shin se lançou contra Strong, desferindo ataques de fogo. O mestre, entretanto, bloqueou os golpes com um escudo e se esquivou habilmente usando a espada de Shin, demonstrando velocidade e controle excepcionais. Depois de desviar de vários ataques, ele começa a flutuar no ar, algo que impressiona profundamente nosso protagonista. Essa magia claramente estava fora das regras, e o mestre não perde a oportunidade de zombar do jovem, insinuando que ele não sabe usar a magia de levitação. Shin, por sua vez, responde que consegue voar e, usando seus impulsos mágicos, consegue acertar um golpe com sua espada. O mestre, furioso, explode em um novo poder roxo, que quebra a espada do protagonista e danifica a proteção de seus olhos, revelando que eles são vermelhos. Todos percebem isso imediatamente, e o mestre, enfurecido, declara que, agora que suas identidades foram reveladas, eles são apenas criaturas insignificantes para ele. Aproveita também para se zombar do protagonista e subestimar todas as forças de seus inimigos. Nosso protagonista, firme, avisa que não se deve subestimar seu poder. Do céu, uma luz intensa surge, provocada por diversos feitiços reunidos acima, e múltiplos raios atravessam o local, atingindo o chão. Uma torrente de luz segue e incinera instantaneamente o lugar onde estava o mestre. Todos ficam mais uma vez boquiabertos com a força mágica do protagonista. Shin, por outro lado, não sente a energia do mestre,
mas permanece incerto se realmente o derrotou. Nesse instante, os responsáveis pela segurança do rei chegam e o parabenizam pelo feito, mas ainda querem entender como ele conseguiu aquilo. Nosso protagonista explica que utilizou diferentes tipos de luz existentes e canalizou tudo em uma única rajada de energia concentrada. No dia seguinte, enquanto os meninos caminham rumo à forja de um amigo, Augusto pergunta a Shin por que ele estava tão sério. Nosso protagonista responde que acredita que seu mestre ainda está vivo, pois não compreendeu completamente o que ocorreu na batalha e foi para o deserto tentar o feitiço novamente. No entanto, lá não houve explosão alguma, apenas uma rajada intensa de luz, o que indica que o mestre usou a explosão para enganá-los a todos. Augusto, surpreso, afirma que se isso for verdade, sua família patrocinaria todas as armas e suprimentos necessários, pois somente o protagonista poderia enfrentar seu mestre. Ao chegarem à forja de Mark, ele os apresenta ao pai, que, impressionado por ver o príncipe com eles, faz uma reverência, mas fica ainda mais surpreso quando o príncipe solicita a confecção de uma espada para Shin, o neto do grande sábio que derrotou o Dinoide recentemente. Sem qualquer objeção, o ferreiro aceita criar a arma necessária. Saindo da forja, o protagonista se interessa pelos acessórios à venda e quer comprar algo para Xilen. Ela pensa em algo como um anel, mas se sente envergonhada, achando que seria um compromisso grande demais. O protagonista explica que prefere algo voltado à defesa mágica. Eles entram na loja e ela pede para Shin escolher o acessório. Ele seleciona um anel que Xilen coloca na mão, criando um momento íntimo e permitindo que sentimentos fluam entre os dois. No dia seguinte, acontece a cerimônia em homenagem ao protagonista por derrotar o demônio. Muitas pessoas de diferentes posições sociais comparecem. A cerimônia termina, e ele é premiado pelo que fez pelo reino. Na manhã seguinte, nosso protagonista se encontra com Maria e Xilen, mas não consegue sair de casa, pois muitas pessoas estão esperando por notícias de que ele é o novo herói. Então, Shin decide usar uma porta de teletransporte para ir até a academia. Ao chegarem, muitos colegas se interessam em aprender a magia de teletransporte. Por isso, o protagonista começa a ensinar seu grupo de estudo como usar a magia e aprimorar suas habilidades. Na primeira aula, ele ensina técnicas de defesa mágica. Enquanto isso, no castelo de outro império, um informante revela informações sobre o reino vizinho do protagonista, afirmando que todo o império está preocupado com rumores do aumento de aparições demoníacas. O rei fica satisfeito, pois isso lhe dá motivo para iniciar uma guerra e conquistar o reino. Ali está Crom, ainda com ferimentos, conversando com uma jovem que lhe conta que o reino inimigo não está se preparando para a guerra. Ao ouvir isso, Crom se entusiasma, afirmando que tudo segue conforme seu plano. No dia seguinte, o protagonista vai até a forja para receber sua espada com lâmina desmontável. Ele informa aos companheiros que possui acessórios de defesa mágica para todos. Augusto pergunta se poderia usar o modelo da espada para equipar o exército e comenta que há rumores de uma guerra com o Império Blues. O protagonista diz que não há motivo para preocupação, mas chegam notícias de que há muitos soldados naquele reino, deixando os jovens apreensivos. Ele os tranquiliza, afirmando que ninguém será recrutado e que se algum deles estiver em perigo, ele mesmo entrará no campo de batalha para protegê-los. No Reino Blues, o rei está irritado, pois seu informante havia dito que o território a ser atacado estava tomado por uma epidemia demoníaca e não conseguiria se defender. No entanto, quando os soldados chegam, são emboscados pelo exército rival que já os esperava. Além disso, na capital do império, muitos demônios aparecem, causando caos. Ao retornar ao palácio, o rei encontra Strom em seu trono. Strom o paralisa com um feitiço, ri dele e lança um fogo vermelho que destrói parte do castelo e mata o rei. 3 dias depois, soldados do reino chegam à cidade de Blues e encontram destruição. Strom agradece aos soldados por terem eliminado parte do exército e revela que planejou toda a guerra. Aparece também um grupo de demônios, forçando os soldados a recuar e repassarem as informações ao rei. Na academia, o professor do protagonista informa à classe que Sturdy Strong foi visto no exército demoníaco do outro reino. Como não conhecem suas intenções, decidem reforçar a força militar, unindo a Academia de Magos à dos Cavaleiros, notícia que não agrada aos alunos, já que ambas as classes possuem rivalidade histórica. Para o protagonista, isso não é estranho, pois ele foi treinado por um cavaleiro chamado Michael e sabe lutar bem com espada. Os colegas se impressionam,
pois Michael era um antigo líder da Ordem dos Cavaleiros. Ele tenta motivar a turma a trabalhar em equipe, mas ninguém concorda. Depois disso, o protagonista reúne suas amigas, Augusto e 4 estudantes da Academia de Cavaleiros, enviando-os a um bosque para treinar matando demônios juntos. No caminho, todos estão assustados. Shin pergunta se alguém já enfrentou demônios antes. Os cavaleiros se irritam e afirmam que são os únicos que o reino precisa para derrotar os demônios e que os magos não deveriam atrapalhar. Augusto sugere que vejam o treinamento como uma oportunidade de fortalecer laços, mas eles não entendem muito bem. Augusto ordena ao protagonista que não elimine nenhum demônio e instrui os cavaleiros a enfrentar os monstros sozinhos, para aprenderem a importância de trabalhar em equipe. Guardas do rei também os acompanham para supervisionar o treino enquanto caminham. Nosso protagonista percebe a presença de um demônio, e o mago rapidamente ordena que os cavaleiros se preparem. Do meio do bosque, surge um javali gigante. Os cavaleiros atacam, mas o demônio se move com incrível velocidade, desviando dos golpes, atingindo-os e derrubando-os no chão. Quando não conseguem mais reagir, o javali corre em direção a Shin em alta velocidade. O protagonista, ao ver isso, decide intervir, e com um único golpe de sua espada, decapita a criatura, deixando todos os cavaleiros impressionados com seu poder imenso. Usando seu sensor mágico, o protagonista detecta a presença de muitos outros demônios. Ao mesmo tempo, os cavaleiros chegam avisando que são mais de 100 e sugerem que ele os ouça. O protagonista pede permissão para lidar sozinho com todos os inimigos. O supervisor, ao ouvir isso, não vê problema e instrui os demais a se afastarem para não atrapalhar. O protagonista forma 2 círculos mágicos azuis em suas mãos, cria hidrogênio e o comprime repetidamente. Ao unir as mãos, lança um torrente de energia azul que atravessa toda a manada, provocando uma explosão colossal, deixando um cratera de vários quilômetros. Os cavaleiros ficam em choque ao presenciar um poder tão majestoso, algo que nenhuma outra pessoa neste mundo poderia alcançar. Mais tarde, o grupo começa a se coordenar melhor, aprendendo a lutar em equipe. Enfrentam um urso demoníaco. Os magos atacam com feitiços de fogo, enquanto o protagonista os protege com um escudo. Os cavaleiros desferem ataques com espadas, e um último golpe finaliza a criatura, demonstrando trabalho em equipe eficiente. Após a batalha, o protagonista conversa com um dos supervisores sobre o aprendizado mágico da turma, notando que seus colegas evoluíram bastante. Augusto intervém, lembrando que Shin não poderia ensinar magia oficialmente, pois faz parte da milícia do reino, e a promessa do rei é mantê-los fora de assuntos militares. Shin responde que não vê problema, e depois de alguma conversa, Augusto concorda, permitindo que apenas ele aprenda diretamente. Enquanto isso, Maria e Xixi se aproximam mostrando avanços no controle de seus poderes. O supervisor se surpreende com a força de seus escudos mágicos e promete não intervir, permitindo que elas aprimorem suas habilidades. Ao final das práticas, a jovem do grupo dos cavaleiros se aproxima do protagonista para se desculpar por como o trataram antes, reconhecendo que magos e cavaleiros trabalham melhor juntos. O protagonista responde que não há problema algum, mas se pergunta como estarão os outros grupos que ainda enfrentam conflitos internos entre cavaleiros e magos disputando quem tem mais poder. Após o treino, o protagonista conversa com seus colegas de estudo que estão um pouco desanimados, sentindo-se culpados. Augusto explica que, quando as aulas terminarem, cada estudante terá supervisão para evitar que outros reinos tenham acesso a conhecimentos proibidos sobre a magia de Shin. Isso não preocupa os amigos, pelo contrário, eles se sentem animados por ter proteção, algo que qualquer mago desejaria, e felizes por formar um time ao lado do protagonista. Shin, orgulhoso, os incentiva a aprender mais magia para estarem preparados para qualquer situação. O protagonista, junto com Augusto, supervisiona o treino mágico dos colegas. Ele os reúne e compartilha informações importantes. O número de demônios está aumentando rapidamente e isso pode levar a uma guerra. Augusto explica que o grupo não são mais apenas estudantes, mas uma classe especial de magos, capaz de salvar o mundo se necessário. Ele detalha que os demônios já destruíram vilarejos inteiros, matando habitantes e soldados. Por isso, as nações precisam se unir contra essa ameaça. A maior preocupação é que a cada ataque, o número de demônios aumenta, como se conseguissem transformar pessoas em monstros. O protagonista se pergunta qual seria o plano de Strom para criar um exército demoníaco.
e percebe que precisará de um campo de treinamento para aprimorar ainda mais suas habilidades. Ele pergunta aos colegas se conhecem algum local para treinar, e todos decidem usar uma das terras da família de Shishi. À noite, o protagonista pede permissão aos avós, que compreendem a situação do reino e permitem o treino, mas avisam que precisarão de supervisão para garantir que nada de ruim aconteça, lembrando que eles ainda são jovens e não devem se exceder. No dia seguinte, enquanto viajam em carruagem, o protagonista se preocupa com a saúde dos cavalos, pois a viagem durará 2 dias. Augusto explica que os animais usam arreios mágicos encantados com recuperação de energia, criados por Melida, apelidada de Guru, por seus inventos mágicos que revolucionaram a vida cotidiana, antes restrita ao uso da magia apenas em combate. Ao ouvir isso, Melida fica corada, surpresa ao perceber o quanto seu trabalho é valorizado. Durante a viagem, o protagonista sente uma presença demoníaca próxima. Eles descem para investigar e encontram uma manada de criaturas. Decidem usar sorteio para definir quem enfrentará os inimigos. Uma colega, usando seu feitiço de raios, derrota a manada em segundos. O protagonista a elogia e sugere que, com um pouco mais de concentração, ela poderia ativar os raios ainda mais rápido. Enquanto discutem, os lobos vão caindo um a um, impressionando até os condutores das carruagens. Até os avós se surpreendem com a evolução dos jovens. Após 2 dias, chegam à terra da família de Shishi, onde são recebidos calorosamente pelos responsáveis, que saúdam o protagonista como o novo herói e desejam-lhe uma vida feliz ao lado de Shishi, deixando-os um pouco nervosos. Entram e descansam. Durante o descanso nas águas termais, Merlin agradece a todos por passarem tempo com Shin e serem seus amigos, já que ele sempre se sentiu sozinho, e vê-los como bons amigos o deixa muito feliz. Augusto comenta que, na verdade, foi o contrário. Como príncipe, nunca teve um amigo que o tratasse normalmente, até conhecer Shin, que o fez sentir-se como qualquer outro garoto, fortalecendo uma amizade profunda. Todos os colegas se sinceram com o protagonista, reconhecendo que conhecê-lo foi a melhor coisa que lhes aconteceu e que suas vidas melhoraram significativamente. Shin, ao ouvir tudo isso, agradece a todos, inclusive ao seu avô, que o resgatou e lhe ensinou tudo o que precisava para sobreviver, tornando-o no homem que é hoje. Graças a isso, conseguiu conquistar muitos amigos. No acampamento, todos os jovens aprimoram suas habilidades e poderes mágicos, com a ajuda de Merlin e Merlina, que se mostram excelentes professores, facilitando o aprendizado para o protagonista. Embora orgulhoso do progresso dos amigos, Shin sabe que todos ainda precisam evoluir bastante, pois Strong demonstrou ser extremamente poderoso, e ele deve alcançar esse nível. Em seguida, ao ar livre, eles se preparam para praticar magia defensiva, pois o protagonista quer testar a resistência de todos. Shin analisa a energia, visualiza a forma do gás, concentra-o nas mãos, aponta para frente e o ativa, criando um tornado de energia contida. Depois, o protagonista libera o feitiço e gera uma rajada de fogo que se estende por vários quilômetros, atravessando até algumas montanhas. Todos ficam surpresos, inclusive seus avós, pois esse tipo de feitiço não era visto há muito tempo. Com isso, a aula termina. Augusto pede ao protagonista para levá-lo ao castelo do reino, já que no acampamento não tinha notícias recentes e precisava se atualizar. Shin aceita sem problemas, e usando um portal chega a uma sala do castelo, onde são recebidos por Eli, prometida de Augusto. Ela se apresenta ao protagonista, e Augusto pergunta o que ela faz ali. A jovem o recrimina por tê-la deixado sozinha enquanto ia ao acampamento. Nesse momento surge a irmã de Augusto, também reclamando por não ter sido levada junto por ser fã de Merlina. Após as apresentações, Augusto conversa com seu pai, que concorda em levar a irmã e a prometida ao acampamento, já que Merlin e Merlina estarão presentes para cuidar delas. Augusto, sem muita vontade, as acompanha até o local. Eiji demonstra ciúmes de Shin, pois sente que seu prometido fala constantemente dele e sobre o tempo divertido que passam juntos. Isso deixa a situação embaraçosa para o protagonista, mas Augusto o acalma, explicando que Shin já tem uma garota. O protagonista nega, mas Augusto insiste que é importante esclarecer os sentimentos antes que seja tarde demais. Shin decide que falará com Shishi o mais rápido possível. Depois, o protagonista chega ao acampamento com Augusto e as garotas, que se apresentam ao grupo. Merlina saúda Mei, deixando o protagonista um pouco envergonhado.
Seus amigos o animam, dizendo que crianças são difíceis de criar. Xixi comenta que seus filhos serão lindos e amarão muito Shin. Ao ouvir isso, o protagonista percebe o que ela disse e fica vermelho, quase explodindo de vergonha. Os colegas ficam surpresos por ela ter falado isso publicamente. Uma das garotas não suporta e sai correndo de vergonha. Augusto se aproxima e sugere que ele converse com Xixi. Após algum tempo, Shin a encontra na capela. Inicialmente, a situação é desconfortável, mas Xixi pede desculpas pelo ocorrido anteriormente. Shin minimiza e relembra a primeira vez que se conheceram, fazendo-os relaxar e rir. O protagonista aproveita para dizer que, ao vê-la pela primeira vez, sentiu como se um raio de luz o atravessasse, percebendo o quão bela ela era. Xixi confessa que também achou Shin muito bonito, o que convence o protagonista a declarar que a ama, explicando que seus atos não foram apenas gentileza, mas porque gostava dela. Ele então pergunta se ela quer ser sua namorada. Surpresa, Xixi admite que também o ama e aceita. Ambos se aproximam para se beijar, mas um barulho interrompe o momento. Todos os colegas estavam espionando. O protagonista fica irritado, mas Augusto lembra que ele mesmo provocou a situação. E até os avós observavam, felizes com a revelação. Shin anuncia que a partir daquele momento, ele e Xixi são namorados. No dia seguinte, todos vão à praia para treinar. Os jovens ficam surpresos ao perceber que estão de traje de banho. O protagonista explica que farão um exercício diferente com uma bola de vôlei. Após as instruções, o jogo começa. Cada um combina sua magia com o exercício, atacando e defendendo a bola, descobrindo novas formas de usar seus poderes. O dia é intenso, com dificuldades como bolas em chamas desviando, mas Merlin e Merlina estão presentes para controlar a situação. À noite, todos conversam, e o protagonista se interessa em saber como os colegas se conheceram. Augusto explica que a realeza e nobres, ao completarem 5 anos, recebem uma festa com convidados importantes, sendo assim que muitos se conhecem. Enquanto falavam, Merlina aparece no quarto para mandar todos dormirem, mas os jovens rapidamente apagam as luzes e se cobrem, fingindo dormir. O protagonista acaba caindo sobre Xixi, que fica muito envergonhada. Ele se levanta rapidamente, sendo descoberto pela avó, que malinterpreta a situação e os pune. Na manhã seguinte, o protagonista acompanha Xixi, que precisa ir à sua casa falar com os pais. Shin aproveita para explicar sobre o relacionamento deles, mas sente medo de como será recebido. Mesmo assim, pede permissão aos pais para sair com a filha. Eles se emocionam e agradecem por Shin escolher Xixi, considerando uma honra que o grande herói esteja com a filha deles. A mãe avisa que ele deve se preparar para casamento, já que, como filha de nobre, não pode ter relacionamentos sem compromisso. Shin aceita sem hesitar, e os pais parabenizam o casal. De volta ao acampamento, todos continuam treinando magia. Eli se impressiona com a evolução do grupo, e Mei demonstra interesse em aprender. Merlin ensina o básico do controle mágico, e ela consegue, surpreendendo todos, mostrando potencial para se tornar uma grande maga do reino. Ao final, o protagonista decide mostrar um novo feitiço. Inicialmente, os colegas usam escudos de proteção, temendo se machucar. Shin explica que desta vez o feitiço não causará dano. Ele levanta uma pedra do chão, a faz flutuar com magia. Ninguém acredita no que vê. O protagonista demonstra que pode usar o mesmo feitiço sob seus pés, anulando a gravidade e fazendo seu corpo flutuar. Em seguida, ele explica que, com magia de vento, podem controlar a direção e velocidade do movimento no ar, ampliando o domínio sobre a gravidade e a defesa mágica. Eles poderiam se mover para qualquer lugar, como se estivessem voando, da mesma forma que as aves. Os colegas do protagonista ficam pálidos de surpresa, sem ter ideia de como isso seria possível. Nosso protagonista explica que Strom também conseguia fazer o mesmo. Então ele deve saber como controlar toda essa magia. Quando chega a noite, o protagonista conversa com seus avós sobre a visita aos pais de Xixi e sobre o compromisso deles. Sua avó comenta que isso era algo inevitável, mas que, antes de tudo, Xixi deveria falar com seus pais. Usando um portal, eles viajam até a casa da jovem, onde os avós explicam a ela e seus pais que Shin não é neto de sangue, mas adotado. Ressaltam que, se ele se casar com Xixi, não deve haver segredos, e que esperam que o casal não aceite o relacionamento apenas por laços de sangue. Os pais de Xixi, um pouco decepcionados por pensarem assim deles, explicam que aceitaram Shin
não pelo título, mas pelo cuidado e proteção que ele ofereceu à filha. A decisão foi tomada pensando no bem-estar de Xixi, que ama Xin, e eles querem o melhor para a filha. Merlin e Melita se desculpam por julgarem Xixi tão diferente. A jovem então declara que ama Xin e que sua linhagem não importa, pois desde a primeira vez que o conheceu se apaixonou sem saber de sua conexão com o grande sábio. No dia seguinte, o protagonista mostra aos colegas os uniformes que criou para eles, semelhantes ao que ele sempre usa, com alta magia defensiva. Com os artefatos defensivos, estariam protegidos contra ataques, pois enfrentariam um demônio de nível muito alto. Juntos, seguem para um bosque próximo, onde sentem a presença de um leão demoníaco, menos ágil que um tigre, mas muito mais forte. Os colegas ficam apreensivos, mas Xin os tranquiliza e garante que tudo dará certo. Ele ordena que 5 deles enfrentem o monstro. Os 5 jovens combinam ataques de diferentes elementos: fogo, ar, água e raios, e lançam seus feitiços simultaneamente, criando uma explosão colossal que deixa um cratera no bosque, sem deixar vestígios do demônio. Todos ficam maravilhados com o poder que possuem. Xin explica que praticamente cada um deles poderia derrotar um demônio daquele nível, e assim fazem, vencendo todos os inimigos que encontram. Augusto comenta que mal pode esperar para vê-los na festa de compromisso que ocorreria mais tarde. Xin se prepara, vestindo-se para a celebração com Xixi, que chega elegantemente como se fosse casar. Ambos se cumprimentam, se elogiam e tentam se beijar, mas são interrompidos pela mãe de Xixi, que os avisa para não demorarem a descer para a ceia. Ao chegarem ao salão, são recebidos com aplausos por amigos e nobres, celebrando o compromisso. O rei faz um discurso reconhecendo e aprovando a união, e todos brindam em homenagem ao casal. Após a festa, o protagonista conversa com Xixi fora da casa. Ele retira do bolso uma caixinha com um anel e diz que, embora a festa tenha terminado, quer pedir algo pessoalmente, que eles sejam oficialmente namorados. Xixi se emociona e chora de alegria, aceitando imediatamente. Selam o pacto com um beijo sob a luz das estrelas. No dia seguinte, durante o treino, os colegas do protagonista ficam radiantes, voando graças ao feitiço de antigravidade de Xin, usando apenas magia de vento para se mover. Xin, depois de deixá-los se divertir um pouco, cria um megafone e os chama para continuarem o treinamento. Em um flashback, vemos Strom quando jovem. Ele era nobre e visitou um reino vizinho, descobrindo que os trabalhadores eram livres e vendidos seu próprio trabalho, o que o inspirou a promover reformas agrícolas em seu império, beneficiando os menos favorecidos. Ele supervisionava suas regiões e aprimorava a produção constantemente. Certa noite, sua esposa grávida sugere que ele descanse, mas Strom a tranquiliza, lembrando que foram abençoados com um bebê. No castelo, o imperador discute com os nobres sobre Strom, que estava melhorando a vida dos trabalhadores, fazendo com que muitos abandonassem outros nobres. Incomodados, planejam uma armadilha para atraí-lo à capital e destruí-lo. No dia seguinte, Strom recebe uma carta do Império solicitando suas ideias. Sua esposa suspeita de uma armadilha, mas ele a acalma, lembrando que é caçador de demônios e mestre em magia, um dos melhores do reino. Ao chegar à capital, os nobres espalham rumores falsos de que Strom estava escravizando trabalhadores, causando medo e desconfiança. 2 meses depois, ele decide voltar para o nascimento de seu filho, mas os nobres armam um ataque, colocando mulheres em uma carruagem de Strom. Trabalhadores, assustados, pedem ajuda à polícia, que alega não poder intervir contra um nobre. Os trabalhadores então tentam justiça com as próprias mãos, incendiando sua casa com sua esposa dentro. Ao chegar, Strom encontra tudo em chamas e corre para salvá-la, mas é tarde demais. Ele percebe que tudo foi uma armadilha do imperador para destruir seu trabalho e seu legado. Enfurecido, Strom libera uma imensa onda de magia vermelha, criando uma explosão colossal que destrói quilômetros ao redor. Entre lágrimas de ódio e impotência, ele jura não perdoar nem os trabalhadores nem os nobres que se voltaram contra ele, decidido a usar todo o seu poder para se vingar e proteger o que construiu. Quando a explosão termina, Strom jura se vingar e destruir todo o Império, dando a impressão de estar possuído pelo imenso poder mágico que possui. De volta ao presente, no castelo do Império, Strom está junto de seus seguidores. Eles relatam que os demonoides já conquistaram e destruíram todas as vilas do reino, derrotando o império anterior. Strom agradece a seu exército pelo feito,
mas sente-se perdido, pois seu objetivo era derrubar o Império, algo que já alcançou. Os demonoides sugerem que ele comece a conquistar outros reinos, mas Strom demonstra desinteresse e diz que são livres para agir como quiserem. Seus líderes não compreendem a decisão de não continuar a conquista. Strom então conta sua história, explicando que seu ódio era apenas pelo Império e pelos nobres, que ele queria se vingar pelo que fizeram, e agora que seu objetivo foi alcançado, não vê razão para continuar lutando. Mais tarde, um de seus líderes, chamado Steve, convence um jovem demonoide a se infiltrar entre os soldados que partiram, acreditando que isso daria um novo propósito a Strom. Ele ordena que, junto com outros soldados, ataquem o reino de Switch, que fica entre o reino do protagonista e outros territórios, esperando que Shin venha defendê-lo e que, assim, Strom seja forçado a enfrentá-lo. Alguns dias depois, nosso protagonista está presente na apresentação de Augusto como príncipe herdeiro. A cerimônia ocorre normalmente, até que um soldado interrompe para avisar que demonoides atacaram um reino aliado. Augusto agradece a informação, mas o pânico começa a se espalhar entre os presentes. O príncipe os acalma, explicando que, junto com magos treinados por Shin, eles estão prontos para defender o reino. Os magos tiram suas túnicas, revelando uniformes de batalha. Augusto pede que Shin fale ao reino para tranquilizá-los e também invente um nome para o grupo. Surpreso, Shin diz que eles cuidarão dos demonoides e protegerão todos sob o nome Ultimate Magician. O público vibra emocionado. Para causar ainda mais impacto, Shin e seus colegas saem voando juntos, demonstrando todo o seu poder mágico para o reino. No reino de Switch, os soldados recebem alerta de ataques demoníacos e veem um exército se aproximando. Ativam o alarme máximo e pedem ajuda ao reino do protagonista, cientes de que a assistência demoraria dias. Preparados, defendem o muro com suas vidas, criando escudos mágicos para bloquear ataques dos demonoides. Enquanto isso, o protagonista e seus companheiros chegam à fronteira em minutos. Alguns estão assustados, mas ele pede a Shishi que cuide dos feridos, enquanto o resto enfrenta os demonoides. Na cidade, os inimigos destroem edifícios e pessoas. Ele intervém ao ver uma mãe e sua filha cercadas por um demonoide, derrubando o inimigo com um chute. Outro demonoide tenta intimidá-lo, alegando que um humano não poderia enfrentá-lo, mas Shin rapidamente carrega uma gigantesca bola de fogo azul e elimina o inimigo em segundos. Seus colegas fazem o mesmo, salvando a mulher e a filha, enviando-as a um local seguro. Ao ver a destruição causada pelos demonoides, Shin se enfurece. Augusto, numa torre, observa a situação e avisa ao povo e ao exército que eles possuem o poder para derrotar todos os demonoides, afirmando que Shin está liderando a defesa. O rei, ao ouvir, fica surpreso com a força do príncipe e do herói. Duas jovens encontram um demonoide que zomba delas por serem meninas. Uma delas quase perde a calma, mas o colega intervém, derrotando o inimigo e explicando que, embora tenham sido humanos no passado, não tolera que causem dor por diversão. Elas criam um escudo para proteger um soldado atacado e eliminam o demonoide. Durante a batalha, os magos tentam conversar com os inimigos sobre seus motivos. Um deles revela que, após anos de opressão, acumulou ódio e, ao se tornar um demonoide, só quer destruir os reinos que vivem em paz. Os magos compreendem, mas insistem que inocentes não devem sofrer e os impedem. Shin defende a cidade sozinho, derrotando vários demonoides de uma vez, gritando furioso para testar o máximo poder deles. Um jovem enviado pelos demonoides observa e se pergunta se Shin teria alguma fraqueza. Augusto enfrenta um demonoide que tenta eliminar a coragem dos soldados. Explica que para derrotar todos, precisaria matar Shin primeiro. O demonoide se irrita e ataca Maria, que se defende com seu uniforme, mas é arremessada contra escombros. Maria se levanta e lança uma rajada de fogo, mas o inimigo resiste graças a um artefato de defesa mágica. Ele tenta bloquear os ataques, mas Augusto e Maria conseguem destruir seu escudo. Aproveitando a distração, Augusto fura o peito do demonoide, derrotando-o. Lamenta que alguém tão talentoso tenha nascido em outro lugar, pois teria sido um grande guerreiro. Fora do reino, o líder de Strom observa a situação, surpreso com o poder de Shin, muito além do esperado. Ele pede a Miria que cuide do restante. A jovem destrói a porta de entrada e começa a destruir tudo ao redor. A seu passo, Trum chega nesse momento, molesto porque sua companheira tenha iniciado uma destruição assim e não o tenha convidado. Por outro lado,
Chile se encontra em um refúgio do reino, curando os feridos, embora sejam muitos, e quase não dê conta de todos. Nesse momento, chega uma jovem pedindo ajuda porque seu esposo está muito ferido. Chile vai e descobre que o homem tem uma ferida muito forte no abdômen, além de estar em estado muito fraco. Chile duvida se poderia salvá-lo, mas decide tentar e começa a usar sua magia curativa. Por outro lado, nosso protagonista, enquanto luta, sente uma presença demoníaca muito forte. Ao olhar para aquele lugar, percebe que Miria está lutando contra soldados, destruindo tudo ao seu passo. Nesse momento, chegam 2 companheiros de Shin e defendem alguns soldados do ataque. Ela ordena aos cavaleiros que se retirem e inicia a batalha contra Miria. A demônia esquiva de vários ataques das garotas e percebe que elas não cantam seus feitiços. Assim, defendendo-se com habilidades de vários ataques, descobre que as garotas têm trajes encantados. Então, derrubando uma delas, a usa como escudo para evitar ser atingida, enquanto se zomba de seu baixo nível de luta. O jovem demônio ordena a todos os demônios que fujam do reino, pois estão em desvantagem. Mas nosso protagonista não pretende deixá-los fugir tão facilmente, criando um poderoso raio de luz que elimina muitos deles, mas se detém para não ferir inocentes. Nesse momento, houve o estrondo de uma batalha intensa. Os companheiros de Shin continuam lutando contra Miria, que é muito mais hábil e consegue derrotá-los, esquivando-se de feitiços e golpeando com força elevada, nocauteando um sem dificuldade. Quando parece que para eliminar Miria chega nosso protagonista, ele ordena que ela pare. Shin, ao ver isso, se enfurece com o que ela fez aos companheiros e saca sua espada de vibração mágica, iniciando a luta contra Miria. A demônia esquiva dos ataques e a ataca com seu poder mágico, mas se surpreende ao vê-lo defender-se com um escudo duplo. Assustada, recua, esquivando de todos os ataques, mas percebe que Shin a atingiu no peito. Nosso protagonista descobre que ela planeja algo e pede aos companheiros que fujam. Mas é tarde. A demônia aparece e o jovem demônio cria uma prisão de gelo ao redor deles. Miria prepara no ar um ataque de magia explosiva gigantesca. Nosso protagonista olha ao redor e pede a Augusto que proteja os demais, enquanto cria um escudo gigantesco acima de todos. Refletindo o ataque mágico, percebe que os demônios já fugiram e que nenhum de seus companheiros ficou gravemente ferido. Eles comentam que Miria era muito forte, provavelmente antes uma guerreira ou lutadora de algum reino, embora não entendam o motivo do ataque demoníaco e sua rendição repentina. Nosso protagonista diz que, pelo menos, Strom não estava presente. Se estivesse, o resultado teria sido muito diferente. Os demônios retornam ao reino e Miria explica ao jovem que entrou por ordens de seu líder para salvá-lo. Acima deles, Strom observa como o ataque começou e como foram derrotados, tornando-os mais fracos e cheios de ódio. Ele menciona que vencer o Império era seu objetivo, mas agora tudo parece entediante, embora lutar contra Shin o excite, tornando-o seu próximo alvo. Mais tarde, nosso protagonista chega com Augusto à base de ajuda, onde companheiros tratam feridos. Eles ajudam, e Chile continua curando os mais enfermos, dando o máximo de si. Mas, exausta, chora por não conseguir salvar o homem à sua frente. Decide tirar o uniforme com magia de autocura para aplicá-lo no homem. Mas Shin chega por trás e impede, dizendo que nem a autocura poderia salvar tais feridas. Ele cria uma runa de cura, e seu corpo se ilumina com magia branca. Chile se surpreende ao ver o homem ainda vivo, entendendo que isso se deve a Shin. Ele analisa cada ferida e parte afetada, curando-o, surpreendendo Augusto, que não sabe até onde seu companheiro pode chegar. Após algum tempo, o homem respira normalmente. Shin se retira com Chile, que se apega a ele, emocionada por não poder fazer nem metade do que ele fez. Shin diz que ela não deve se sentir inferior, pois foi graças a ela que o homem sobreviveu. Ele mostra o salão, onde estão todas as pessoas que ela curou anteriormente, agradecendo-lhe. Shin afirma que foi ela quem salvou mais pessoas, agora vista como uma santa para eles. Dias depois, Shin e companheiros se apresentam ao rei para relatar o ataque. Augusto explica que os demônios são liderados por Strom, embora não compreenda o motivo do ataque, já que Shin o derrotou na cidade, e era esperado que, se atacassem, Shin os defenderia. Augusto acredita que o ataque se deve a conflitos internos no exército demoníaco e propõe ao rei criar uma frente defensiva conjunta entre 2 reinos. O rei aceita e agenda uma reunião. Após, Shin e Augusto lamentam não ter usado portais antes, o que evitaria tantas perdas.
Decidem que, daqui em diante, protegerão o mundo, viajando para qualquer lugar rapidamente. Usam um portal e retornam ao seu reino, onde são recebidos por soldados que gritam o nome da equipe, algo que envergonha Shin, pois não gosta do nome. Nesse momento, aparece o rei com Merlin e Merlina, parabenizando-os pelos resultados e por derrotar os demônios. Augusto conversa com o pai sobre a aliança com o reino de Sui, e pede para ser o negociador do reino, já que também faz parte de Ultimate Magician, facilitando negociações internacionais. O rei aceita com prazer. Shin pergunta aos avós sobre o assunto, e eles compreendem a situação, não se opondo a que saiam salvar o mundo. A prometida de Augusto e sua irmã se juntam a eles. No castelo de Strom, ele repreende os líderes, lembrando-os que era melhor deixar Shin sozinho, mas admite ter gostado de ver a batalha, lamentando que não representaram desafio. Pergunta a Miria sobre outro assunto, sua gravidez, sabendo que o futuro dos demônios depende do bebê. Shin e companheiros se despedem das famílias, usam magia de antigravidade e voam para outras nações, buscando fortalecer relações e oferecer segurança. À noite, Merlin e Merlina os encontram e, usando um portal, retornam para sua casa, onde passam a noite juntos, sozinhos.